Romanos, capítulo 3, de 21 a 25, diz assim a palavra de Deus: mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, existem algumas questões que precisam ser sempre levantadas e respondidas. E a primeira delas é: por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? A essência da adoração depende da compreensão desta pergunta e da sua resposta. Você nunca será capaz de evangelizar ninguém se você não compreender esta pergunta e a sua resposta. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? A resposta bíblica, portanto, a única e verdadeira resposta é: ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ora, se ele morreu para nos salvar, isso significa que nós estamos correndo grande e grave perigo. Por isso precisamos do Salvador e da salvação que ele, e somente ele, é capaz de nos proporcionar. Então surge uma outra pergunta: de quem ou do que eu preciso ser salvo? Se Jesus morreu para me salvar, e essa é a frase central que sintetiza todo o Evangelho, do que eu preciso ser salvo? De quem eu preciso ser salvo? E a resposta bíblica é: precisamos ser salvos do pecado, precisamos ser salvos também da ira de Deus. Infelizmente, em virtude de um desconhecimento bíblico ou mesmo uma seleção de resposta em detrimento do todo, só se tem dito para me salvar do pecado, mas não se fala que Jesus morreu também para me salvar da ira de Deus ou do próprio Deus. Eu preciso ser salvo do pecado, da culpa que o pecado proporciona, da condenação que o pecado produz, do poder escravizador, controlador e viciador do pecado, da própria presença do pecado em meu ser. Eu preciso ser salvo do pecado e das suas terríveis consequências. Em Gálatas 1:4, Paulo nos diz que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau. Eu preciso ser salvo desta sociedade que deu as costas para Deus e vive no lamaçal do pecado. Eu preciso ser salvo do maligno. O mundo inteiro jaz, está sob o poder e o controle do diabo, e Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu preciso ser salvo do pecado, eu preciso ser salvo do mundo perdido, eu preciso ser salvo do maligno. Eu preciso ser salvo de quem? Da ira de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 1:18,
que a ira de Deus já está se manifestando e se revelando do céu contra toda a impiedade e contra toda a injustiça dos homens. Portanto, a humanidade encontra-se debaixo da ira. Em Romanos 3:9, Paulo dirá que todos estão debaixo do pecado, portanto, sob seu controle e sob seu poder. Em Romanos 3:19, ele reafirmará que todos somos sujeitos ao juízo de Deus, estamos condenados. E ele dirá em Romanos 3:23, todos pecaram e já estão destituídos da glória de Deus. Então, o estado no qual o homem se encontra é o estado de destituído da glória de Deus, condenado, debaixo do pecado, sob a ira divina. E o homem precisa ser salvo dessa ira. No entanto, não pensemos que a ira de Deus é como a ira humana. Muitos teólogos, a maioria dos teólogos da modernidade, rejeitam o conceito da ira de Deus. Negam, têm verdadeira aversão a esse atributo, a essa qualidade do ser divino, a ira. Porque confundem a ira de Deus com a ira humana. Enquanto a ira do homem, ela é suscitada, provocada por qualquer coisa que nos ofenda, por qualquer capricho, faz com que nós nos descontrolemos e tenhamos acessos de fúria, de raiva cega, descontrolada, vingativa, que nos leva aos excessos, dos quais depois nos arrependemos profundamente. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é justa. Ela expressa e revela a natureza justa de Deus. Deus, por ser justo, não pode deixar o pecado impune. Deus é o supremo legislador do universo. As leis morais foram criadas por Ele. E Ele não pode permitir que elas sejam violadas, transgredidas, desobedecidas impunemente. Porque em sua lei, Deus não nos deu apenas os mandamentos que prescrevem, os estatutos, as normas e os preceitos. Também está contido na lei as promessas de bênçãos para os obedientes e fiéis, como também as ameaças com as penalidades e as sanções se estas leis forem desobedecidas. Portanto, se Deus permitir que a humanidade viole suas leis e não cumprir a sua palavra, então essa lei não vale nada. Deus estará sendo injusto, Ele estará contradizendo o seu próprio ser, a sua natureza, o seu caráter. Ele estará sendo tão injusto como nós somos injustos quando permitimos que o mal prolifere e seja realizado e não receba a sua devida e justa punição. Então nós estamos sob a ira de Deus. A humanidade se encontra neste exato momento debaixo da ira de Deus, condenada. E Jesus morreu para nos salvar do nosso pecado, mas também da ira de Deus. Portanto, a morte de Cristo visa solucionar dois grandes problemas: o problema do nosso pecado e o problema da ira de Deus. E a eficácia da cruz é tal que ela lida com o nosso pecado e ela lida com o ser divino. Ela lida com a nossa maldade, a nossa desobediência, mas ela também lida com a reação, com o antagonismo de Deus para com o mal. O mal de qualquer espécie, meus irmãos, evoca a ira divina. Seja ele idolatria, seja ele a injustiça, seja ele a imoralidade. O pecado, e somente o pecado, desperta a ira de Deus. Nada mais. Enquanto os deuses dos povos eram caprichosos, quando coisas ruins aconteciam, então os pagãos ofereciam vegetais, doces, comidas e vidas humanas para tentar aplacar a ira dos deuses.
E eles não sabiam por que motivo os deuses estavam irados, mas sempre queriam aplacá-lo. Não é assim com Deus. Somente o pecado e o mal fazem a ira de Deus se despertar. E é isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está tratando. O apóstolo Paulo, usando a linguagem que ele toma emprestada do tribunal, ele vai usar o termo justificar. Ele vai usar a linguagem dos mercados, das feiras públicas, e ele vai usar o termo redenção. E agora, no verso 25, ele vai usar a linguagem do templo, propiciação. Tudo isso para nos ensinar o que foi que Deus fez na cruz, para lidar com o nosso pecado, para lidar com a sua ira, e sobre a base da cruz, poder nos justificar de um modo justo, sem violar sua justiça e sem transigir com a injustiça do homem. Isso revela a pura sabedoria de Deus. Portanto, nós só compreenderemos a cruz se compreendermos que Deus é justo, que Deus exige justiça, que Ele julga com justiça e que Ele somente justifica o justo. No entanto, Paulo vai dizer que Deus justifica o ímpio. E isso parece ser uma grande contradição. Então, para justificar a sua justificação, ou seja, para mostrar que Deus encontrou uma maneira justa de declarar justo o injusto, que Deus encontrou um modo sábio de salvar o pecador, de inocentar o culpado, de absolver o condenado, sem violar a sua justiça, sem colocar as suas santas leis de lado. O apóstolo Paulo vai nos mostrar a cruz como a base de uma obra que somente Deus foi capaz de realizar. Deus lançou um fundamento sólido e justo, sobre o qual Ele inocenta a cada um de nós, nos justificando, embora sejamos culpados e pecadores. Isso é o produto, queridos irmãos, da sabedoria e do amor de Deus. É verdade que o Deus de ira do Velho Testamento é rejeitado, e o Deus de amor que Jesus revelou é abraçado. Mas leiam sobre a graça de Deus no Velho Testamento, leiam também sobre a ira de Deus no Novo Testamento, e os irmãos observarão que esses atributos de Deus, a ira, a justiça, a santidade e o amor, estão presentes no Velho, estão presentes no Novo Testamento. Para compreender a natureza, a base, o meio de nossa justificação, nós teremos, meus irmãos, agora que recorrer a vários textos bíblicos para entendê-la mais, para entendê-la melhor. Nós só entenderemos a cruz se entendermos que Deus é justo e que Ele exige justiça. Vamos ver, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 18, verso 25. Abraão, meus irmãos, ele diz assim para com Deus: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Então Abraão pergunta a Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é sim. O juiz de toda a terra fará justiça. Deus é justo. Vamos ver Êxodo capítulo 9, verso 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Faraó reconheceu, admitiu que a mão de Deus que já estava pesando era a revelação
da justiça divina e da impiedade deles. Vamos ver Deuteronômio 32. Disse Moisés: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Vamos ver Esdras 9:15. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo. Por isso estamos sobrevivendo, como um remanescente, como se vê hoje. Aqui estamos diante de ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Deus é justo, e tudo o que acontecera ao seu povo revelava a justiça divina. Vejam Neemias 9:8. Viste que o coração dele era fiel a ti, e fizeste com ele uma aliança, pela qual daria aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gergazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Quando Deus promete, Ele cumpre as suas promessas. E o cumprimento da palavra de Deus é compreendido na Bíblia Sagrada como uma revelação da justiça de Deus. Deus seria injusto se falasse e não realizasse, se prometesse e não cumprisse. Vamos ver no Salmo de número 7, assim diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Todos os dias Deus manifesta a sua indignação. Existem coisas acontecendo na vida das pessoas, das famílias, das nações, que aos nossos olhos são tragédias inexplicáveis, mas que aos olhos da Bíblia são manifestações diárias da indignação divina para com o homem, prelúdios do derramamento final da sua ira sobre a humanidade. Vamos ver o Salmo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Se Deus, meus irmãos, não punir o pecado, Ele deixa de ser justo. Ele ama a justiça, que a sua lei seja obedecida, quando obedecida, recompensada, quando violada, punida. Deus é justo e Ele ama a justiça. Vamos ver no Salmo 119, versículo 137, o salmista disse: Senhor, Tu és justo, e Teus juízos são retos. Todos os juízos de Deus, todas as declarações de Deus são retas, porque Deus, quando julga, Ele só pode dizer duas coisas: condenado ou justificado. E quando Ele condena, Ele é reto, é uma condenação justa. E quando Ele justifica, é uma justificação justa, reta. Os juízos de Deus são retos. Vamos ver o Salmo 145, verso 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Não há caminho divino que seja injusto. Não há. Todos os caminhos de Deus são justos, porque Deus é justo. Vamos ver Isaías 45. Anunciai e apresentai as razões, tomai conselho, todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem o anunciou há muito tempo? Por acaso não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há outro além de mim.
Observem o que o próprio Deus diz: não há outro Deus senão eu. E ele se apresenta diretamente dizendo: Deus justo e salvador. Ele é Deus justo e salvador. E nós já temos aprendido que a base da salvação é justiça. Se não houver justiça, não há salvação. Vamos ver Jeremias 11. Jeremias 11, verso 20. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois entreguei a ti a minha causa. Jeremias confessa crer que Deus é o justo juiz. Vamos ver Lamentações, é o próximo livro após Jeremias, Lamentações capítulo 1, verso 18. Neste capítulo, Jerusalém ou Judá está com a palavra. E o povo de Deus, através de Jerusalém ou de Judá, diz: o Senhor é justo, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Peço-vos, todos os povos, ouvi e vede o meu sofrimento. As minhas moças e os meus moços foram levados para o cativeiro. O que Judá está reconhecendo é que o cativeiro revelava a justiça divina. O povo de Israel se rebelou contra os seus mandamentos e não poderiam ficar impunes, porque Deus prescreveu o desterro, o cativeiro, como punição para a rebelião. E a confissão é: o Senhor é justo, pois me rebelei contra os seus mandamentos. O cativeiro é uma manifestação da indignação e da ira divina. Isso só revela uma coisa: Deus é justo. Vamos ver Daniel 9,14. Esse grande homem de Deus está confessando o pecado de toda a nação. E o que foi que ele orou a Deus? Daniel 9,14. Ele orou da seguinte maneira: por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Daniel admite que toda aquela desgraça, terem sido invadidos, mortos, deportados e escravizados, revelava uma única coisa: o quanto Deus era justo e o quanto eles mereceram aquele castigo. Se nós lermos o Novo Testamento, nós encontraremos Jesus orando em sua oração sumo sacerdotal: Pai justo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4:8 que o juiz de toda a terra, o justo juiz de toda a terra. Se nós lermos o livro do Apocalipse, nós encontraremos os anjos glorificando a Deus por sua justiça e pela revelação da sua ira. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender a cruz. A cruz só pode ser entendida à luz da justiça divina. Lembrem-se, Deus, em um certo sentido, nunca perdoa nenhum pecado sequer. Por quê? Porque todo pecado foi devidamente punido. Para perdoar, primeiro Deus precisa fazer justiça. Enquanto aquele pecado não receber a sua justa retribuição, ele não pode ser perdoado. E o que Paulo vai mostrar em Romanos é que em Jesus Cristo e na cruz do Calvário, Deus puniu todo o pecado de toda a humanidade que já viveu, está vivendo e ainda viverá. O justo juiz revelou a sua justiça, não deixou o nosso pecado impune. Ele puniu o nosso pecado na cruz do Calvário. Meus irmãos, existem vários textos bíblicos que vão nos ensinar que Deus ama a justiça
E existem outros tantos onde Deus exige justiça, onde Deus exige dos juízes, dos príncipes e dos líderes da nação de Israel que fizessem justiça, que não aceitassem suborno, que não se corrompessem, que julgassem com justiça. Então observem que Deus ama a justiça e Ele exige que os juízes humanos sejam justos, porque Deus é justo. E porque Deus é justo, Deus só justifica o justo. O justo é aquele que não deve nada. Portanto, sendo Deus justo, Ele só pode justificar o justo. E para com o ímpio, Deus deve condená-lo. É por isso que nós vamos entrar daqui a pouco no Novo Testamento, e nós vamos ver que a cruz é um milagre da sabedoria, do amor e da misericórdia. Vamos ver o que é que o próprio Deus fala sobre a justificação no Velho Testamento. Vamos ver, meus irmãos, Êxodo 23, verso 7. Cuidado para não fazeres falsas acusações, não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Os irmãos estão observando o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu, Deus, não justificarei o ímpio. Irmãos, o oposto de justificar não é perdoar, é condenar. Portanto, Deus está dizendo: eu não irei absolver, eu não irei inocentar, porque declarar justo é justificar. Significa dizer: esta pessoa não tem culpa, não pode ser punida justamente, pois ela é inocente, pois não violou a lei. Ela está quite com a lei, ela tem o mérito de não ter quebrado a lei, ela tem a virtude de ter guardado e observado a lei. Deus está dizendo: eu não justificarei o ímpio. Mas os irmãos vão ver no Novo Testamento que em Romanos 4, 5, Paulo está dizendo que Deus justifica o ímpio. E então parece uma contradição, o próprio Deus dizendo aqui: eu não justificarei o ímpio, e Paulo dizendo em Romanos capítulo 4, verso 5, que Deus justifica o ímpio. Ora, será que Paulo está corrompendo a palavra de Deus? Ele está dizendo que Deus fará uma coisa que o próprio Deus disse que não faria, que Ele não iria inocentar, absolver o ímpio. Mas nós vamos entender que a partir da cruz, Deus pode fazer isso sem ser injusto. Vamos ver os outros versículos. Deuteronômio 25. Quando algumas pessoas estiverem em conflito e forem a julgamento, o inocente deve ser inocentado. Na sua tradução deve estar o quê? Justificado. Não é isso? E o culpado deve ser condenado. Observe, quando duas pessoas comparecerem diante do tribunal para serem julgados, qual é o dever dos juízes? O dever do juiz é: o inocente deve ser inocentado, ou seja, justificado, e o culpado deve ser condenado. É isso que Deus quer: o inocente justificado, o culpado condenado. Portanto, como Deus pode, segundo afirma o apóstolo Paulo, inocentar culpados? Ele provou que todos pecaram, já se encontram destituídos da glória de Deus, já se encontram condenados por Deus, estão debaixo do pecado. A ira de Deus já está se revelando sobre a humanidade. Como Deus pode agora alterar o seu próprio veredito? Se Deus já pronunciou uma sentença de condenação sobre as nossas vidas, como foi que Ele reverteu sobre cada um de nós esse veredito? E agora nos justificou, ou seja, nos inocentou. Se nós não somos inocentes, Deus não estaria contrariando a si? Ele ordena aos juízes humanos: inocente ao inocente. Você tem que inocentar o inocente. Como Deus, então, Ele está inocentando o culpado?
Não estaria Deus traindo a sua justiça? A cruz revelará que não. Os irmãos só entenderão a justificação se compreenderem que na cruz Deus está fazendo justiça, Deus está punindo. Mas, irmãos, observem a graça de Deus, observem a misericórdia. Se a graça de Deus é dar o que uma pessoa não merece receber, a misericórdia é deixar de dar o que ela merece. E sabe por que Deus deixa de nos dar o que nós merecemos, a condenação? Porque Ele aceitou um substituto. Ele aceitou que alguém pagasse no nosso lugar a nossa pena. Ele aceitou que alguém fosse condenado no nosso lugar. Somente porque Deus fez a sua ira cair sobre o seu filho, condenando o seu filho. E ele está na cruz do Calvário dizendo: Pai, Pai, por que me desamparaste? É um grito daquele que está sob a ira de Deus. Ele está recebendo a punição do pecado da humanidade. Para que Deus tivesse misericórdia de nós, Ele não teve misericórdia do seu filho. Ele o entregou por nós. O filho orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o pai não teve misericórdia do seu filho. E ele tomou o cálice cheio da ira de Deus. Porque Deus aceitou um substituto. Deus revela o quanto é misericordioso. Os atributos de Deus, o seu amor por nós, a sua misericórdia por nós. Vamos ver um outro texto, meus irmãos, muito importante, 1 Reis 8:32. Ouve então do céu, age e julga os teus servos. Sabe o que foi que ele pediu? Condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Olha que Salomão pede a Deus: Deus, condena o culpado. Sim, ele é culpado, ele transgrediu a tua lei. Condena o culpado, faz recair sobre a sua cabeça o seu proceder. Isso é justiça, dar o que é devido. Retribua aquele que violou a sua lei o próprio mal que ele produziu. No entanto, inocenta o justo. O justo não quebrou a lei, o justo não a desobedeceu, não a violou. Inocenta o justo. Como? Retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Os irmãos estão vendo a questão da retribuição? Justiça é isso, retribuir a cada um segundo as suas obras. Ao culpado, retribua a condenação. Ao inocente, retribua a sua inocência. Declare que ele é justo, ele tem direito de viver em liberdade, ele tem mérito, ele está quite com a lei, ele jamais a violou. Observem o que Deus diz em Provérbios 17, verso 15: justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Duas abominações, existem duas coisas que Deus abomina quando um juiz justifica o ímpio, quando ele declara o ímpio inocente, quando ele declara o ímpio sem culpa e o absolve, afirma que ele não é ímpio, que ele não violou a sua lei. Um juiz, quando faz isso, é abominação. Um juiz também que condena o justo, ele é justo, ele não quebrou a lei, ele não fez nada, ele não violou, ele não transgrediu nenhuma lei de Deus, ele é justo, não pode ser condenado. Para Deus, meus irmãos, são duas abominações: culpar o inocente, inocentar o culpado. Ora, se é uma abominação condenar o inocente e justificar o ímpio, Paulo diz que Deus justifica o ímpio. Se Deus disse que inocentar o culpado é uma abominação aos seus olhos, como Ele pode nos inocentar se nós somos culpados? Ele não estaria traindo a sua própria justiça?
Paulo vai nos explicar no Novo Testamento que não. Por que não? Por causa da cruz. Vamos ver Isaías 5:23. No verso 22, existe um ai. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ai dos que absolvem o culpado por suborno e negam o direito ao justo. Os irmãos estão vendo? Ai, coitado, porque Deus vai puni-los. Quem absolve o culpado e quem nega o direito ao justo. Irmãos, se Deus abomina e Ele pronuncia um ai, uma condenação sobre aquele que absolve o culpado, como é que Paulo vai dizer que Deus justifica o ímpio? É por isso que os judeus não aceitavam a fé cristã. É por isso que todas as religiões falam das obras. É por isso que fazer boas obras nas religiões, inclusive, muitas delas que se julgam cristãs, é importante, porque as pessoas acreditam que Deus não pode fazer isso, inocentar culpados, porque Ele seria culpado de injustiça. Aí, meus irmãos, é que nós nos voltamos para o Novo Testamento. Lá em Romanos 3, versículo 24, está dito: sendo justificados, ou seja, declarados inocentes, absolvidos gratuitamente. Ora, se Deus, meus irmãos, considera uma abominação justificar o ímpio, Ele está dizendo aqui, sendo justificados, nós estamos sendo justificados. Deus está declarando que nós somos justos, inocentes, está nos absolvendo. E isso de maneira gratuita, não depende de preço. Nada que façamos, pela graça, diz o texto, porque é imerecido. Agora vem a explicação, por meio da redenção que há em Cristo. Quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derrama seu sangue, quando Ele morre na cruz, com o seu sangue, Ele está pagando a nossa pena. Jesus disse que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, Marcos 10:45, e dar a sua vida como preço de resgate. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre como nosso representante substituto. Ele está recebendo em si a punição, o seu sangue, o preço que Ele paga para a nossa libertação. Redenção é libertação mediante o pagamento de um resgate. Ele está nos resgatando do pecado. Por isso Paulo diz em Romanos 1 que Ele é servo de Jesus Cristo. Em Romanos 6, ele diz: nós não somos mais servos, escravos do pecado. O pecado não é nosso dono, não é mais o nosso Senhor, porque nós somos resgatados. Há redenção em Cristo. Quando Cristo, meus irmãos, morre na cruz, Ele está fazendo expiação, Ele está removendo a nossa culpa, Ele está removendo a nossa condenação, Ele está pagando o nosso débito, está quitando a nossa conta com Deus. Ele está tratando com o problema do pecado. Por isso, eu perguntei, por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar. Do que precisamos ser salvos? Do pecado. Então, quando Cristo morre na cruz, Ele está tratando do problema do pecado. Ele está fazendo justiça. Deus não deixou o pecado impune, e por sua misericórdia e graça puniu em seu próprio Filho. Deus se voltou contra si mesmo por nossa causa. Deus se voltou contra o seu Filho. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho para não derramá-la sobre você e sobre mim. E porque Ele pagou por nós, nós estamos quites. Agora não somos mais culpados. Estamos quites com a lei de Deus, estamos quites com a justiça divina, agora, baseado na redenção que há em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, podemos ser justificados. Se Deus nos declarasse justos,
sem antes punir os nossos pecados, ele seria injusto. Mas primeiro ele puniu os nossos pecados, ele fez justiça. Agora, sobre a base de que tudo está quite, ele fez justiça quando ele entrega Jesus para morrer no nosso lugar. Agora ele tem uma base sobre a qual ele pode nos perdoar e nos justificar sem ser injusto. Ninguém pode acusar a Deus de ser injusto porque absolveu o culpado, porque quem ele absolve não é mais culpado, porque Jesus Cristo pagou o seu pecado, a sua culpa foi removida, ele não pode mais ser justamente condenado. Mas observem que a redenção, ela trata do problema do pecado. Eu disse que nós somos salvos do pecado e da ira de Deus. A nossa redenção resolve o problema do pecado humano, mas não resolve o problema da ira de Deus. Então, no verso 25, vem a resposta de como Deus trata ou resolve o problema da sua ira. Porque a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Jesus foi oferecido pelo próprio Deus a Ele mesmo como uma oferta propiciatória. O que significa isso? Propiciar significa tornar propício, favorável, significa aplacar a ira. Deus, meus irmãos, aplacou a sua ira, Deus apaziguou-se, Deus tornou-se propício a nós. E para desviar de nós a sua ira, ele a direcionou para o seu filho. É como se o seu filho fizesse algo errado e alguém irado contra ele vai na direção dele e você diz: não foi ele quem fez isso, fui eu. E aquela pessoa que iria descarregar a sua raiva, a sua ira sobre aquela pessoa, desvia dela e vai na pessoa que assumiu para si a culpa. Deus lidou com o nosso problema do pecado na cruz, redenção. Agora ele lida com a sua própria ira, propiciação. Jesus foi oferecido, e quem o ofereceu foi o próprio Deus, e ele o ofereceu a si mesmo. Então Deus é o ofertante, Jesus é a oferta, e o próprio Deus é aquele a quem a oferta foi ofertada. Portanto, nas religiões pagãs, os homens queriam aplacar a ira de Deus, dos deuses. Eles queriam tornar os deuses propícios. Eles queriam subornar os deuses com presentes, com vidas humanas sacrificadas. Mas segundo o Novo Testamento, não são os homens que aplacam a ira de Deus. Não são os homens que desviam a ira de Deus dos homens. É o próprio Deus que se volta contra si. Ele desvia a ira dele da humanidade e mira no seu próprio filho, em si mesmo. Por isso Jesus, a morte de Jesus é um sacrifício que faz propiciação, que aplaca a ira de Deus, que apazigua o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, e só o pecado, acende a ira de Deus. A indignação e o furor de Deus contra o mal se manifestam. E quando Jesus na cruz do Calvário, ele é entregue para receber a ira de Deus sobre si, Deus se torna propício a mim e a você. É uma oferta de propiciação. Os irmãos, busquem o entendimento. Deus está tratando na cruz com o nosso pecado e com a sua ira. E a redenção tem a ver com o tratamento do nosso pecado, e a propiciação tem a ver com o tratamento da sua ira. E é com base na redenção que há em Cristo, e é com base nesta oferta propiciatória de Cristo, que Deus nos justifica. Deus trata do nosso pecado e trata da sua ira. Portanto, quando Deus justifica o ímpio, quando Deus absolve culpados, Ele o faz sobre uma base. E sabe qual é o fundamento? O pagamento da pena que Jesus fez. Jesus aplacou a sua ira. Deus não está mais irado comigo e nem com você. Se você estiver em Cristo, Deus desviou a sua ira, de você para o seu filho.
e ele recebeu sobre si a ira divina. O cálice que Jesus tomou nas mãos estava cheio da ira espumante de Deus, e ele toma esse cálice até o fim na cruz do Calvário, e ele pôs na nossa mão agora um cálice de salvação, o cálice de salvação para nós recebermos essa salvação. Esse cálice só tem a salvação como conteúdo, porque o conteúdo do cálice de Cristo foi o conteúdo da ira de Deus. Deus fez uma oferta de propiciação. Irmãos, o propiciatório no Antigo Testamento era a tampa que cobria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, tinha a vara de Moisés e tinha o maná. E cobrindo a cobertura, a tampa que cobria a arca, era chamado de propiciatório. E o propiciatório era a base de 2 querubins. E somente uma vez no ano, o sumo sacerdote, com o sangue de um animal sacrificado, uma oferta de propiciação, ele entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório. E isso era feito de uma maneira oculta, porque os sacerdotes não viam, porque eles estavam limitados ao santo, e nem o povo via. No entanto, Paulo está dizendo, meus irmãos, que Jesus foi oferecido publicamente, exposto publicamente, e a cruz foi o propiciatório onde o sangue dele foi derramado, ali na própria presença de Deus. Quando o sangue de Jesus é derramado, é aspergido na cruz, no propiciatório, Deus estava fazendo propiciação, se tornando propício, favorável, gracioso para conosco, apaziguado. Por quê? Porque justiça foi feita. Deus só descansa quando o mal é punido. Enquanto justiça não for feita, Deus não descansa. Vocês já ouviram alguém dizer: enquanto justiça não for feita, eu não me calarei, e a pessoa luta para ver a justiça feita? Enquanto justiça não for feita, Deus não fica em paz. Por isso, Deus foi apaziguado quando Cristo morre na cruz. A ira dele foi desviada da humanidade, porque foi direcionada para o seu Filho. Por isso Paulo está dizendo que em Cristo há redenção. Deus resolveu o problema do nosso pecado. Deus resolveu o problema da sua própria ira, quando ele ofereceu a si mesmo, Jesus, como sacrifício propiciatório. E quando Paulo diz, por meio da fé, está dizendo que esta redenção e esta propiciação, que são bênçãos de Deus, só podem ser apropriadas por nós através da fé. Não há outra maneira de se apropriar das bênçãos da cruz a não ser através da fé. E ele diz, pelo seu sangue, porque foi pelo derramamento do sangue de Cristo que Deus foi propiciado e a nossa redenção foi conquistada. Por isso está escrito no livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por que não há? Porque Deus não perdoa pecados sem antes punir os pecados. Se Deus perdoar sem punir, Ele é injusto. Não há salvação, não há perdão sem derramamento de sangue. Foi pelo sangue de Cristo. A vida, o sacrifício vicário, substitutivo do nosso representante Jesus Cristo. A ira de Deus foi aplacada, o pecado e a culpa humana foram removidos. Por isso Deus pode nos justificar, declarar que nós somos inocentes. Ele pode nos absolver, Ele pode nos dizer, vocês são justos, retos, vocês nunca violaram a minha lei. Por quê? Porque Ele pega este mérito de Jesus, Ele pega essa justiça de Cristo, Ele pega esse resgate e essa propiciação de Cristo, e Ele imputa, Ele atribui, Ele nos concede como dom. Por isso Paulo está dizendo que a justiça que pertence a Deus e provém de Deus, vem a nós por meio da fé, e é sobre a base dessa justiça que Deus nos justifica. Portanto, o que é a justificação? É um ato de Deus, é Deus quem justifica. A base é a redenção que há em Cristo Jesus, a base é a propiciação que o sacrifício de Jesus promoveu na cruz do Calvário. Tudo isso com que objetivo? Para demonstrar a sua justiça. Quando Jesus morreu, Deus revelou, eu sou justo.
A humanidade não pode mais me condenar. A humanidade não pode mais me acusar de ser injusto, porque eu fiz justiça. E é sobre a base da justiça que eu fiz na cruz que eu justifico aquele que crê. A minha justificação é justificada. A minha justificação é justa, porque a base dela é a redenção e a propiciação. Por isso, Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, está se referindo a algo que já aconteceu com cada um de nós. Temos paz com Deus. Que tipo de paz? Paz interior? Não. Deixamos de ser inimigos de Deus. Deus não está mais em guerra conosco, porque a sua ira foi aplacada. É por isso que em Romanos 8 está escrito não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Quem condenará quem Deus justificou? Por isso, há uma diferença entre tentar se salvar por intermédio da obediência da lei, obter justiça pela obediência para sobre essa base ser justificado. Ninguém consegue. E receber a justiça como dom, gratuito e gracioso. E sobre essa base de justiça, redenção e propiciação, que Deus demonstrou na cruz, de uma maneira justa, Deus nos declara inocentes aos seus olhos. Ou seja, Deus, por causa do sacrifício de Jesus, da morte redentora e do sacrifício propiciatório de Cristo, Ele reverteu o veredito de condenação que estava sobre cada um de nós. É por isso que quem não tem Cristo encontra-se ainda debaixo da ira de Deus. O veredito de Deus já está, a sentença divina já está pronunciada, a humanidade está condenada, ela só tem uma saída: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.